eu recebo várias perguntas. Mas uma das perguntas que eu mais recebo é: Thay, eu sou professor ou professora no Brasil. Como é que eu faço e como que eu posso dar aulas em Portugal? Essa é a primeira das que eu mais recebo. A segunda é: Thay, por onde eu começo? Quais são os caminhos? Ou qual é o caminho que eu posso seguir? Quer descobrir a resposta dessas duas perguntas? Então vem comigo que eu vou te contar nesse vídeo. Olá, Seguiprofs do meu coração! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Professora Auxiliar, professora que auxilia professores. Ai, como é bom, mais um vídeo! E nesse vídeo vou trazer informações riquíssimas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para você não perder nenhum dos vídeos que estão por vir, ok? Porque o YouTube te avisa quando tem vídeo novo, assim como esse. E deixa seu like. Eu tenho certeza, se você não dá um like agora, até o final do vídeo você vai dar. Porque essas informações são tão preciosas que você vai falar assim: não é possível, essa mulher merece like, compartilhamento e comentário. Comentário aqui embaixo. Quero começar do começo. Essa é boa, né? O começo é: antes de eu te contar os caminhos, né, como faz para ser professor em Portugal, ou os caminhos, eu preciso te contar um pouco da formação. Lembrando que nesse vídeo eu vou te dar 5 caminhos que o professor pode chegar aqui e escolher para percorrer para reconhecimento da sua formação, ou seja, para ser professor em Portugal. Antes eu quero explicar como funciona a formação de professores aqui em Portugal, que é um pouco diferente do Brasil, mas é bem rápido, tá bom? Que eu vou explicar. Aqui em Portugal, a formação dos professores tem 2 etapas e dura cerca de 5 anos, mais ou menos, tá bom? Isso eu estou falando da formação de professores da educação básica e secundária, ok? Educação básica é do pré-escolar ao 9º ano e secundária é o nosso ensino médio, que é do 1º ao 3º ano, correto? Essa formação de professores, essas valências, elas têm grupos de recrutamento e tem diferenças na hora da formação. Você vai já entender o porquê. Aqui a primeira etapa para o professor, né, começar a ser professor é ser licenciado, certo? Aqui eles fazem uma licenciatura específica da área, do início ao fim, vamos supor, né? Tem uma licenciatura específica, tanto para o pré-escolar, ciclo 1 e ciclo 2, e outras licenciaturas específicas para o ciclo 3 e secundário, ok? E depois dessa licenciatura, que dura cerca de 3 anos, para eles poderem ir para a sala de aula e ser professor, precisa fazer um mestrado em ensino. Não pode ser qualquer mestrado, tem que ser um mestrado em ensino, que tem uma tabela com os mestrados específicos que qualificam para ser professor, ok? E esses mestrados colocam os professores dentro de uns grupos específicos de recrutamento, que é os grupos de atuação deles, ok? Então, eu vou te contar. Aqui no Brasil dura cerca de 5 anos. Aqui, esse mestrado em ensino dura cerca de 2 anos. Então, juntando tudo, a primeira fase com a segunda fase, que é a licenciatura e o mestrado, dura cerca também de 5 anos. Ok? Pronto. Então, para você entender como funciona essa parte, é importante. Por quê? Porque o seu reconhecimento da sua qualificação profissional aqui em Portugal precisa ser como a do professor daqui. Por isso que aqui não existe reconhecimento somente do grau estrangeiro, que é o do diploma. Se você reconhecer só o seu grau estrangeiro, você não está habilitado para ser docente aqui em Portugal, ok? Para ir para a sala de aula, ser professor titular, como eles chamam aqui. E
Esses 5 caminhos vão contar algumas, são caminhos diferentes que as pessoas podem escolher para poder reconhecer tanto o grau, quanto o estrangeiro, quanto a qualificação profissional, que nós conhecemos no Brasil como profissionalização, correto? Então vamos lá, vou te apresentar os 5 caminhos. Então o primeiro caminho anota aí, hein? Fazer a licenciatura em Educação Básica e o mestrado em Ensino. Como assim, Thay? Fazer tudo outra vez? Sim, estudar tudo outra vez, mas estando aqui. Algumas pessoas me perguntam, referente a isso, Thay, você acha que compensa? Eu falo assim, olha, tudo vai depender da sua disposição mental, financeira, né, de estudar. Estudo nunca é demais, né? Então, se você estiver disposto ou disposta a isso, vá lá e faça, que aí você vai ser professor mesmo, formado aqui em Portugal, certo? Começando como eles fazem desde o início. Segundo caminho, tome nota. Fazer o reconhecimento específico da licenciatura e cursar o mestrado em ensino. Vou abrir aqui um parêntese. Vocês sabem que existem 3 tipos de reconhecimento: o automático, o específico e o de nível. Posteriormente, farei um vídeo contando a diferença desses reconhecimentos, ok? Mas eu digo que tem que ser o reconhecimento específico, por quê? Porque você não vai conseguir fazer um mestrado em ensino se não tiver o reconhecimento específico do seu grau estrangeiro, ok? Aqui eles não, porque o mestrado em específico, principalmente se for para o pré-escolar, primeiro ciclo e segundo ciclo, você tem que ter uma licenciatura em educação básica. Então, você precisa reconhecer a sua licenciatura estrangeira específico, ou seja, vão comparar a grade curricular da sua licenciatura com a do curso de licenciatura em educação básica aqui de Portugal. Então, por isso precisa ser um reconhecimento específico, para poder fazer um mestrado em ensino, na área na qual você deseja atuar, né, para a área específica, ok? Então, esse é o segundo caminho. O terceiro caminho é fazer o reconhecimento específico da licenciatura e pedir o reconhecimento da qualificação profissional pela Direção-Geral da Administração Escolar, que é a famosa DGAE. Antes de março deste ano, este ano 2022, caso você esteja no futuro, se você é um prof do futuro, que esteja assistindo esse vídeo, estamos aqui no ano de 2022. Março deste ano, o órgão, né, que é a DGAE, ela mudou um pouco as exigências de documentos. Antes, ela aceitava o reconhecimento de grau, podia ser de nível ou específico. Depois de março desse ano, ela só passou a aceitar o específico. Então, você precisa fazer um reconhecimento específico do seu grau estrangeiro, da sua licenciatura, para depois pedir a sua profissionalização, ou seja, o reconhecimento da sua qualificação profissional por este órgão, ok? Então, esse seria o terceiro caminho, certo? O quarto caminho é um caminho para quem tem um mestrado em educação no Brasil, ok? Se você tem um mestrado em educação, precisa ser um mestrado em ensino da matemática, né? Em ensino das ciências, um mestrado de fato em educação, que seja atribuída nota CAPES acima de 5, você pode pedir um reconhecimento automático lá no site da DGES, que eles vão analisar o seu pedido do reconhecimento automático e já vão atribuir a sua qualificação profissional. Thay, você conhece pessoas que já fizeram isso? Sim, conheço pessoas que fizeram isso e que conseguiram trabalhar direto como professor titular com esse reconhecimento específico do mestrado em ensino feito no Brasil e reconhecido em Portugal, ok? Nota CAPES acima de 5. Certo? Esse é o quarto caminho. Qual é o quinto caminho? O quinto caminho seria acreditação, que nada mais é um nome mais conhecido por nós no Brasil, que é o aproveitamento de disciplinas. O que seria isso? Seria você fazer uma licenciatura em educação básica, ou se for em outro ciclo 3, ou ensino secundário,
seria uma licenciatura específica daquela área, e você pedir para aproveitar a sua licenciatura estrangeira, ou seja, acreditar aquelas disciplinas que você já fez para a licenciatura em educação básica deles, ou a licenciatura específica a partir do ciclo 3, ok? E aí, fazendo essa acreditação, você teria que pagar algumas disciplinas que iriam faltar no curso da licenciatura, para então fazer o mestrado em ensino, para eles poderem atribuir a qualificação profissional para você através do mestrado em ensino. Mas aí você já teria acreditado a licenciatura, a sua licenciatura, e feito uma licenciatura em educação básica, caso seja o pré-escolar ciclo 1 e ciclo 2, ou a licenciatura em específico do ciclo 3 e do secundário. Ok? Então, esses são os 5 caminhos. Eu queria deixar aqui, à parte, uma observação para os pedagogos. Eu sou professora de pedagogia, quem já me acompanha no canal sabe. Então, eu queria deixar aqui para os pedagogos uma observação. Thay, esses caminhos servem para os pedagogos? Todos eles, não. Os 5 caminhos, né, que eu descobri até hoje, pode ser que há mais caminhos, mas eu descobri só assim por enquanto. Se alguém souber de mais, põe aqui no comentário o que você sabe sobre outros caminhos, tá bom? Que a gente pode seguir para poder reconhecer a qualificação profissional aqui em Portugal. Então, os pedagogos atualmente só podem seguir pelo caminho número 1, que é fazer tudo outra vez, ou pelo caminho número 5, que é fazer acreditação. Por quê? Porque o pedagogo ainda não consegue, eu ainda não encontrei nenhum professor que conseguiu pelo caminho 2 e 3, porque precisa do reconhecimento específico. Se você é um pedagogo que conseguiu reconhecimento específico aqui em Portugal, específico em licenciatura da educação básica, não esqueça, não pode ser outra licenciatura. Comenta aqui ou me chama no privado para você me contar que é possível, porque até hoje não encontramos nenhum pedagogo que conseguiu reconhecimento específico em licenciatura da educação básica para poder fazer o passo 2, o caminho 2 ou o caminho 3, que precisa da licenciatura em específico, ok? Então, para os pedagogos, infelizmente, é uma notícia triste, mas é uma verdade que eu preciso te contar para ninguém te iludir, é o caminho 1 ou o caminho 5. Ok? Eu concluo agora esse vídeo contando um pouquinho e te convidando a ser aluno da minha plataforma Professor Auxiliar, que é a plataforma onde eu coloco ali cursos, onde eu disponibilizo cursos, como o professor brasileiro pode atuar em Portugal, meu rico currículo, onde eu conto como o professor pode trabalhar sem o reconhecimento da qualificação profissional, quais são as áreas que aceita o professor sem o reconhecimento, e eu conto o passo a passo do caminho 3, ok? Para quem conseguiu o reconhecimento específico, eu conto como faz o passo a passo do caminho 3, o professor que tem. Combinado? Então, eu te convido a ser meu aluno, será um prazer. Quem já é meu aluno, eu deixo um beijão. E muito obrigado. Não esquece de curtir. Vê se valeu a curtida, hein? Valeu? Valeu a curtida, essas informações? Eu espero você no próximo vídeo.